Excelente. Eu vi que É, você um, me mandou e-mail lá. é Depois uma eu tese, quero. tese de doutorado dele trata justamente sobre a filosofia e a teologia de Schleiermacher. Certo. Eu vi que você me mandou e-mail. Eu ainda não abri, não, mas eu vou abrir depois para dar uma olhada direitinho É muito boa. e dar uma olhada. Infelizmente, aqui no Brasil, pelo menos, eu falo assim, da realidade mais próxima nossa, né? O pessoal costuma, às vezes, condenar um determinado pensador, um determinado trabalho, sem conhecer direito. Né? É, ele Isso falou é isso. uma... Oi? Ele, inclusive, citou isso. Ele falou assim: ó, nós não temos muito material de pesquisa sobre o Schleiermacher para o pessoal condenar ele sem conhecer. Sem conhecer. Os livros de teologia contemporânea já apresentam ele de cara como pai da teologia liberal. É, Eu até acredito, por aquilo que eu já li, Danilo, que eu não tenho certeza, mas eu acho que essa crítica, ele não tomou conhecimento dela, tipo, de alguém contemporâneo a ele falar, oh, você é o pai de um liberalismo teológico. Essa eu até acho que é uma rotulação que vai ocorrer bem depois, não, né? muito depois. Certo, Muito, exatamente, ela vai ocorrer bem depois, e é por isso que quando você pega hoje um livro de teologia contemporânea e lá já coloca de cara, né, pai da teologia liberal, as pessoas já nem interessa o que vai ser falado sobre ele, já condena de cara e então aí que eu acho que está um dos problemas, sabe? na verdade, o próprio Barth vai dizer num de seus livros que não se pode pensar em teologia protestante sem antes pensar no Schleiermacher. Ele vai assim, o norte da teologia protestante é a partir de Schleiermacher. Exatamente, ele Ele, fala a importância ele, que ele teve para o cristianismo e a teologia moderna, né? ele coloca, na verdade, o Schleiermacher como pai da teologia protestante. É. Bom, Danilo, eu acho que a gente pode dar início assim de maneira mais formal, né? Vamos Daqui a iniciar. pouco, tá, e que as pessoas aí forem chegando. O vídeo também vai ficar à disposição para as pessoas que não puderem acompanhar agora, ver Então, eu ainda depois. tenho que achar ele e colocar lá no meu canal do YouTube. Exatamente, muito bom, muito bom. Bom, nossa live de hoje, pelo Ciente, vamos falar sobre esse teólogo controverso, né? Ao mesmo tempo que alguns teólogos colocam ele, como a gente acabou de falar agora, como um teólogo bastante importante para a teologia da modernidade, porque ele, de certa forma, traz a teologia para o centro da discussão como uma ciência relevante, levada em consideração por tudo aquilo que o iluminismo tinha feito, né? Reduzido a fé cristã a, a uma moralidade apenas, né? Os iluministas disseram isso. Se tira a moralidade do cristianismo, acabou, não sobra mais nada. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é esse teólogo que é apresentado como um teólogo importante, tem esse outro lado, a qual também se faz crítica a ele, o chamando de pai da teologia liberal. Hoje nós vamos falar, então, sobre esse teólogo alemão que nasce na segunda metade do século XVIII, que eu não sei se a pronúncia está correta, né? Mas Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher. Eu, pelo menos, costumo falar Schleiermacher. Eu vi que você já pronuncia de uma forma diferente, né, Danilo? E hoje vai... No alemão mesmo, nós temos que dar uma ênfase maior no ma, né? Aí fica Exclamacher, né? Schleiermacher, tá certo. Porque E aí nós temos que considerar ele como proveniente, né, de origem alemã, né, da Prússia, né? Então, certo, ele tem aquele sentido mais puxado, né, do que o inglês. O alemão é mais puxado que o inglês. tá certo. E eu na verdade, tinha vontade de encontrar alguém para a gente poder conversar um pouco sobre ele, sobre essa figura teológica, sobre o seu pensamento.
E eu me lembrei de você, aí já fazendo aqui uma breve apresentação também, professor, escritor e pastor Danilo. Foi meu professor de teologia no seminário na época chamado Badetrim, 2005, né? E eu me lembro, Danilo, que uma das coisas assim que acontecia e que fez você ser um professor marcante dentro do seminário, eu me lembro que você conseguia transitar entre esses teólogos controversos, porque essa turma, né, tanto a partir do Schleiermacher, pelo Harnack, ou a gente pode chamar aquela segunda safra, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, enfim, né, os chamados neortodoxos e liberais, etc. E eu me lembro que você conseguia transitar entre eles sem aquele ar de condenação como outros professores faziam. E eu admirava isso, eu tenho isso muito fresco na minha memória, desde a época de seminário. Lá se vai 15 anos já, né, que você foi meu professor. É verdade. E gostava muito também das experiências que você falava do período que você foi missionário na África, né, Moçambique, se eu não estiver enganado, né? Foi. E acredito que você foi e é uma referência para muitas pessoas pela dedicação à teologia, ao estudo acadêmico, à seriedade que precisa de ter quando se estuda teologia, não ser levado pela conveniência confessional de algumas linhas, né? Eu sempre admirei isso em você. E eu recentemente vi um vídeo seu comentando justamente sobre o pensamento do Schleiermacher, e aí eu, na hora, atinei e falei, vou convidar o Danilo para a gente poder falar um pouco sobre ele. Eu acho que dentro do cenário brasileiro é carente. Eu acredito que esse vídeo, Danilo, ele vai servir para muitas pessoas poder conhecer um pouco melhor sobre o Schleiermacher, o pensamento dele, e até mesmo para as pessoas poder reavaliar a opinião que elas têm. Como a gente estava falando agora há pouco, esse rótulo, né, pai da teologia liberal. Como eu disse, eu não tenho certeza disso, mas eu acredito essa crítica não foi feita ele ainda em vida. Então esse é um rótulo que veio bem depois. Eu costumo até dizer que a teologia do Schleiermacher é uma teologia, é um tiro que sai pela culatra, porque acredito que a gente vai até poder falar um pouquinho mais sobre isso aí para frente, né? Ao mesmo tempo que ele vai resgatar, né, a importância da teologia. Até tem um vídeo bem curtinho de um teólogo reformado no Brasil que é muito conhecido, que é o Franklin Ferreira, e ele vai falar isso, né? Não é que a gente concorda com o Schleiermacher em tudo na sua teologia, mas não pode negar a importância que ele teve para uma espécie de resgate, né, da relevância da teologia na modernidade. Na verdade, Samuel, o Schleiermacher, ele começou a ser estudado e a discutir as suas teses a partir de duas obras que surgiram após 60 anos após sua morte, que foi uma obra, primeiro, biográfica, feita por Tillich, né, que fez uma obra biográfica, e ali expõe todos os pressupostos filosóficos e teológicos de Schleiermacher, e depois uma obra de Tudley, que vai falar principalmente sobre as questões das exposições teológicas de Schleiermacher em confronto ao sistema metafísico da época. Tá certo. Então, Mas, Danilo, antes mesmo assim da gente já começar a falar sobre ele, como eu estava falando, fazendo aqui uma breve introdução e apresentação, né, sobre você, mas eu gostaria que você complementasse, né, falando sobre a sua formação, suas funções. Eu sei que você é pastor, é professor de teologia há muitos anos, é escritor, né, tem obras produzidas. Eu queria então que você complementasse essa apresentação, falando um pouco mais aí de você, e depois você já pode dar início, de fato, assim, ao processo aí da sua fala,
de apresentação e de reflexão sobre a vida, a obra e o pensamento de Schleiermacher. Muito bem. Então, quero oficialmente, né, cumprimentar a todos com boa noite. É uma honra estar participando do Ciente, lembrando Samuel, ele vai se lembrar, que eu fui um dos primeiros palestrantes do Ciente, quando o Ciente começou. Em 2009, Né, exatamente. 2009, né? Nós tivemos uma participação até, foi num hotel, num salão de conferência de um hotel ali em Uberlândia, JVA. que não me lembro qual foi o hotel. Né? JVA. JVA, Exatamente. isso mesmo. E na verdade, o Ciente surge de uma ideia em que eu estava presente no momento, e foi lá em Águas do Lindóia, quando nós fomos Exatamente. de uma conferência de Teologia da Vida Nova, e nessa conferência de Teologia da Vida Nova, em 2007, sentado num restaurante, surge essa proposta, e mais tarde ela então vai nascer e vai se efetivar, não é? É verdade. Exatamente. E isso é importante, porque Uberlândia, ali onde eu trabalhei durante 11 anos na área da teologia, podemos considerar que, dentro do contexto não só do Triângulo Mineiro, né, mas do Sudeste, né, do Sudeste do Brasil, ela teve uma grande participação e influência. Eu trabalhei no Ibadetrim, antigo Ibadetrim, iniciei lá em 2005, e aí eu fui até 2016, então foi 11 anos de atuação ali, até ocorrendo a transição de Ibadetrim para IMP, aonde eu participei de todo esse processo. Lá eu consegui os cargos de vice-diretor, né? Depois de coordenador teológico e depois fui efetivado como coordenador pedagógico e aí fiquei de coordenador pedagógico até 2016, onde eu encerrei a minha participação lá no MP. Foi Certo. uma grande turma de teólogos e que foi ali formado, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade, assim, as únicas disciplinas que eu não atuei, eu estava até esses dias fazendo uma anamnese, uma lembrança, uma análise, né? Foi justamente nas que são construtivas das línguas, né? O grego, o hebraico, a exegese do antigo e do novo. Foi onde eu não atuei. O resto, eu Eu me sempre lembro. dava meu saco e estava envolvido lá, atuando. E como o Samuel falou, eu sempre tive uma abertura, porque desde que eu comecei meu processo de formação, quem sabe eu comecei rompendo e quebrando alguns paradigmas. Eu Exatamente. estudei em seminário interno durante 4 anos, né, quando fiz meu bacharelado, e nesse momento, estando ainda no primeiro ano, eu entrei na biblioteca de um professor, na época de férias, que ele viajou e pediu para mim cuidar da casa dele, e aí entrei lá na biblioteca dele, e o primeiro livro que eu fui começar a ler, ainda sendo assim, vamos dizer assim, um catecúmeno, né, teologicamente, foi a Teologia Sistemática de Paul Tillich. Nossa. E aí, no segundo ano, eu me atrevi a ler a teologia do Novo Testamento do Bultmann. Então, eu comecei muito cedo a me envolver com esses pensadores e até quebrando alguns paradigmas da época, daquele período em que era muito controverso você estudar os teólogos contemporâneos, principalmente Tillich, Bultmann, né? O Schleiermacher, eu comprei 3 obras dele quando elas foram traduzidas para o português e comecei a ler, e o pessoal ficava muito assim quando se falava com ele, tinha muita resistência,
Mas aí eu sempre tive envolvido com isso. E quando eu fui para fora do país, Deus assim conduziu minha vida dentro da teologia. Eu digo que foi Deus que conduziu minha vida dentro da teologia. Porque eu tive oportunidades muito grandes. Quando eu fui para fora do país, eu fui trabalhar em um centro de treinamento teológico, era Centro de Treinamento de Obreiros Moçambicanos, que casualmente o diretor, ele era um holandês que tinha feito seu curso de teologia na Alemanha. Olha. Então, vinha com toda uma carga de formação teológica liberal. Isso em que E ano, Dani? isso aí foi em 1987, não é? Certo. Então, eu assim absolvi com ele, porque ele falava português, né? E o que ele tinha dificuldade era tinha tradução, tinha tradutor, e então absorvi muita coisa de teologia com ele, não é? Eu tive momentos de aulas particulares sobre alguns pensadores com ele. Olha. E aí, após isso, ele me pagou, ele me financiou, né? Um ano e meio de um curso em Harare, que é a Em quê? capital do Zimbábue, né? E Ah, aonde tá. eu fiz um curso que eles consideram lá em Harare a nível de mestrado, porque ele é um curso que para eles lá para a faculdade do Harare é dada para assim para aqueles que já estão atuando na docência do ensino teológico. Hum. Então, foi um curso muito importante. E aí vim para o Brasil. E quando eu vim para o Brasil e iniciei a atuar ali no Ibadetrim, eu sentia assim um desejo de fazer uma faculdade na área da pedagogia. Porque eu considero a pedagogia, vamos dizer assim, a ciência. Se a teologia é a mãe de todas as ciências, a pedagogia é a Mas mãe. essa afirmação é complicada, hein? Muita gente não gosta e não concorda. Mas a ciência, eu considero assim que se você tem um embasamento teológico, você vai na área das ciências humanas Certo. Não, transitar, eu tô só brincando aqui. né? Vai transitar com tranquilidade. Tanto é Certo. que quando fiz pedagogia, os professores ficavam assim meio como é que esse caboclo consegue ir ali, aqui, lá, porque já tinha conhecimento de todos os teóricos que eles abordavam em sala de aula, né? Certo. Principalmente na área da filosofia, eu já tinha estudado todos os filósofos em que eles iam tratar. Então, com isso, eu comecei ali, eu tive uma grande oportunidade na pedagogia de começar a despontar academicamente quando eu conheci duas pessoas que me ajudaram muito, que foi a doutora Silma do Carmo, né, que é a doutora em História na UFO, e que era minha coordenadora, e que foi a minha orientadora do BIBIC. E ela me conduziu a entrar na FAPEMIG, né, e ter a oportunidade de me tornar um pesquisador ali da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo aos Pesquisadores de Minas Gerais. Ah, E tá. com isso, comecei a escrever alguns artigos, e mais tarde eu conheci o Silvano, que era mestre de filosofia lá da Católica, e que tinha um contato com alguns mestres de filosofia, doutores de filosofia na UFO. Inclusive, tem um deles que eu não conheço, que viajou conosco para Montes Claros, que você deve conhecer, que a especialidade, o foco dele é em Rousseau, não é? Que até é um, assim, esqueci o nome dele, tem cabelinho encaracolado, assim, esqueci o nome Ah, dele. você está falando José Benedito. É o O José Bené, Benedito, o Benê. ele é meu orientador de mestrado. Aí ele viajou conosco lá Certo. para águas não, para Montes Claros, para Unimontes, porque no meu segundo ano de pedagogia, eu tive assim a audácia, né, enquanto estudante de pedagogia, de ir participar da Conferência Internacional, do Congresso Internacional de Filosofia, que ocorreu na Unimontes.
E ali eu aprendi um artigo sobre Sócrates e Platão e Paulo Freire. E aí eu fui conversando e trocando ideias muito com o Benê na volta da viagem, na ida da viagem. E ali eu fui amadurecendo também dentro de alguns livros que ele me indicou na filosofia. E aí eu comecei a estudar filosofia e pedagogia junto, aí me formei em pedagogia, mas já com muita, vamos dizer, amadurecimento na filosofia. E aí vim para Goiânia. Quando eu vim para Goiânia, as coisas floresceram demais para mim nesse âmbito acadêmico, porque eu nem assim, quer dizer, imaginava já que eu tinha um viés literário, porque eu já tinha escrito alguns artigos e publicado, mas ainda não tinha me assim absorvido dessa ideia. E com isso eu fui fomentado por um professor e vice-presidente da igreja, até inclusive, que eu faço parte, que é o Enoque Vieira, que até teve lá em Uberlândia algumas vezes, ministrando até no próprio Ibadetrim, depois MP, e ele fomentou a começar a escrever. E até o primeiro livro que eu fui escrever, já para curso teológico, pela uma editora, a editora Método, foi Geografia Bíblica. Né? Uma área que eu nunca tinha pego. Nem tinha sido professor nessa área. Escrevi. E aí, dali, eu fui escrever escatologia, que era uma área que eu já atuava. E depois fui escrever, dali, a eclesiologia, a cristologia. Depois eu escrevi uma educação cristã, uma epístola gerais. E aí lancei um livro, Fundamentos Escatológicos de Daniel, que é independente. E aí fui descoberto por um outro seminário. Isso eu já estava atuando com o professor Ibicamp e da FACEB, né, Faculdade Assembleana do Brasil, e do Ibicamp. E aí fui descoberto por um outro seminário e faculdade chamado Gordon Fee. E o Gordon Fee me convidou para mim escrever 2 obras para o curso bacharel deles, que é a Teologia Bíblica do Antigo e a Teologia Bíblica do Novo. E aí, com isso, a Teologia Bíblica do Antigo, como ficou muito boa e eles gostavam demais, eles me fomentaram para mim publicar ela pela editora Cruz, que é a editora do Reginaldo Cruz, que é um dos teólogos também proponentes aqui na região do Sudeste, uma editora que, inclusive, tem o Ernst Maia como, vamos dizer assim, o autor central dessa editora. Eu conheço essa editora. Tem bons livros. Aí entrei na editora Cruz e agora, dia 19, vai ser publicado, então, pela editora Cruz, a minha teologia bíblica do Antigo Testamento. Né? Que, na verdade, é uma introdução, porque ela não vai ser ela não tem uma densidade, porque ela surgiu de uma produção para uma faculdade e eu transformei ela depois para ser publicada também pela editora. Né? Ter essa oportunidade de usar ela para 2 sentidos. E com isso, eu também estou escrevendo para a editora Cruz, já como escritor na área de cursos teológicos e também já com algumas propostas para o ano que vem. E eu fui convidado nesse ano, ano passado, na verdade, a pertencer a um projeto no exterior, em Londres, para a Family Efatah Church, onde eles estão fundando lá um projeto de um seminário que é o Grace and Faith, que é graça e fé, né? Onde eu vou ser o consultor teológico e praticamente o criador de toda a estrutura didática e pedagógica desse instituto. E trabalhando muito. Com isso, nós estamos projetando, já estamos até preparando uma revista, que essa revista vai ser uma revista, vamos dizer assim, trimestral, não é? De cunho apologético, que vai ser desenvolvido por essa igreja, Family Efatah Church, como um sistema de escola bíblica dominical, mas que, na verdade, lá vai ser realizado
nas quarta-feiras como um culto de ensino apologético. Tá? Porque a Europa vive no ceticismo, então a proposta é justamente combater a esse ceticismo. E também, o ano que vem, então, vou entrar nessa uma produção já para esta igreja de 3 obras que serão traduzidas em inglês, que eu vou escrever no português, mas vai ser lançada em inglês, que será na linha da apologética. Né? E são um projeto já para 2021 e um livro de ética que eu vou trabalhar na área filosófica. Então, eu estou hoje envolvido, né, entre ser professor IBADETRIM, FACEB e também agora pela FCFE, Faculdade de Formação, Crescimento e Fé, e também agora atuando junto à Editora Cruz também. Né? E o Gordon Fee, que é um seminário por extensão que pertence à Editora Cruz, não é? E eu sou um dos escritores dessa instituição. Meus parabéns, está trabalhando muito. E também tem um canal no YouTube que eu publico lá todo dia. Chama-se A Rota da Teologia. Tá? É um canal que lá você vai encontrar todas as exposições de ciências que dialogam com a teologia. Você até vai... Lá não trato só de teologia, lá eu trato de todas as ciências humanas que transitam, né, dentro da área da teologia. Foi justamente um desses vídeos, um desses vídeos que eu justamente vi você abordando sobre o Schleiermacher. Foi em maio desse ano eu publiquei lá sobre ele. E então essa é a minha vida, né? Hoje, como eu estava falando para o Samuel, eu vivo disso, trabalho o dia inteiro nisso. E quando não estou escrevendo, dando aula, quando não estou dando aula, estou escrevendo. E pesquisando. Tá então certo. É isso. Meus parabéns, trabalhando muito. Então vamos então para o nosso tema, vamos conhecer e refletir um pouco sobre quem foi, as propostas, né, e o pensamento de Schleiermacher. Fica contigo aí. Então, eu quero iniciar a todos que estão aí participando. Vejo que está bastante pessoas entrando aí, dando mensagens. Quem sabe tem aí professores que atuaram comigo, alunos. O Reginaldo está aí, o Leonardo, Tatiana. Então, um abraço a todos. Reginaldo, prazer, Leonardo. Estou eu aqui, mais velho, mas a cabeça cada dia mais nova. Certo? Quem pensou que eu morri, aqui estou mais vivo do que nunca. Muito bem. Então, eu quero iniciar, até falei com o Samuel, que eu vou trabalhar como uma apresentação de artigo em alguns momentos para dar uma fomentação mais acadêmica à live. Eu sempre gosto de trabalhar em live com essas questões de fomentar academicamente, tá? Então, eu vou ler alguns pressupostos biográficos da história de Schleiermacher, que eu considero muito importante, porque vai entrar a questão de datas. E datas não tem nem como você guardar todas aqui na mente, né? Então, datas eu prefiro ler do que arriscar e falar uma data errada. Muito bem, ele nasce, o Friedrich, vamos pronunciar, aprender a pronunciar o nome, não é? De uma forma germânica. Friedrich Ernst Schleiermacher, né? Só que esse Schleiermacher, esse aí você até dá uma puxada aqui no esôfago, perigoso até se engasgar, né? Muito bem. Então, o Friedrich Ernst Schleiermacher nasceu em 1768 e morreu no ano de 1834. Tá? Ele vai ser filho de um pároco, né, de um pastor, né, da região da Baixa Silésia, né, que hoje nós poderíamos considerar o território pertencente à Polônia. Tá? Exatamente. E o pai dele ele é de origem, vamos dizer assim, protestante no cunho reformado. O pai dele era um pastor reformado, não é?
e que pertencia à comunidade dos irmãos morávios. E foi aí que o Schelemacher vai ter o seu envolvimento com o misticismo, não é? Junto à comunidade dos irmãos morávios. Outros detalhes da vida acadêmica dele, aí eu vou estar lendo aqui, ele vai iniciar a sua trajetória no Instituto Educacional Padagogion, tá? E o seminário dessa unidade fraterna em Nesk e Bar, na Polônia, em 1783 até 1787. Né? Seria esse o curso, vamos dizer assim, médio que nós faríamos, nós podemos considerar hoje, correlacionando com o nosso contexto educacional brasileiro. E depois vai estudar teologia e filosofia na Universidade de Halle. Então, a teologia e filosofia dele já vai ser na Universidade de Halle, em 1787 até 1790. Tá? Tornando-se mais tarde pastor reformado na Charité, em 1796, e lá vai atuar até 1802. E da Igreja da Trindade, tá? Ele vai atuar como pastor em 1809 até o ano da sua morte, 1834. Só que, enquanto ele está atuando como pastor lá na Igreja da Trindade, certo? Ele assume 2 disciplinas ou cadeiras universitárias juntos à Universidade de Halle e também à Universidade de Berlim. E esta Universidade de Berlim, mais tarde, ele vai se tornar o reitor da universidade. E como reitor da universidade, ele se torna uma das pessoas mais influentes da sociedade da Polônia e também da Alemanha, e sendo tão assim aclamado em Berlim, que no dia da sua morte, Berlim parou. Quando Berlim ficou sabendo que Schelemacher faleceu, tá? Simplesmente Berlim parou e a cidade fez uma consternação pública, porque ele era uma das pessoas que mais, vamos dizer assim, impulsionava naquela época os direitos humanos. E vamos poder até dizer que ele foi um dos fomentadores dos direitos humanos na Europa, enquanto reitor da Universidade de Berlim. Então, ele atuou nessas áreas, mas também o pensamento dele vai divergir de alguns pressupostos da filosofia da época. Tá? E ele vai atuar num período do idealismo e do romantismo. Tá? E ele também vai atuar num período que está ali o iluminismo, que também a metafísica, como assim, momentos de ascendência dessas correntes filosóficas. E ele se torna um filósofo de grande relevância, porque ele vai ser o primeiro filósofo a traduzir as obras de Platão para a língua germânica. Então, as traduções dos diálogos de Platão, quem primeiro traduz para o germânico, vai ser o Friedrich Schelemacher. E também, além dessa obra, ele vai produzir obras na área da estética, que foi uma das disciplinas que ele atuou em Berlim, na universidade, e ele tem uma obra sobre estética que é uma obra das mais expressivas dele. E depois ele também vai trabalhar textos, não só na área da filosofia, mas também na área da história, e, claro, vai ter uma grande assim, abrangência de textos e uma fomentação de obras na teologia, onde ele vai atuar com grandes obras como a Über die Religion, que é a sua primeira obra. Depois tem a Fundamentos da Fé, que é sua segunda obra mais importante, né? Vamos conceituar por obras importantes. Depois de morto, é publicado 2 obras deles, que são obras póstumas, né? Que foram publicadas até por Dudley,
que seria um compêndio de teologia em 4 volumes de Schleiermacher, né? E ele também publica obras sobre a cristologia e também sobre obras na área da religião e da hermenêutica, que até ele é considerado o pai da hermenêutica moderna. Tá? A hermenêutica moderna inicia a partir dos pensamentos, das propostas exegéticas, interpretativas de Schleiermacher. Tá? Então, e a próprio Karl Barth, em contraponto àqueles que o denominam como o pai da teologia liberal, vai indicar o Friedrich Schleiermacher como o pai da teologia protestante. Tá? E o próprio Barth vai dizer o seguinte, que não podemos pensar em teologia sem antes olharmos para Schleiermacher. Então, ele vai considerar que nasce a teologia protestante a partir de Friedrich Schleiermacher. E o período que Friedrich Schleiermacher está atuando era um período vamos dizer assim, da maior proponência do racionalismo, certo? E da metafísica. E com isso eles queriam, e a grande proposta e o grande embate de Schleiermacher vai ser em cima disso, que eles queriam reduzir a religião a um conceito e um sistema racional, interpretando ela só racionalmente. Tá? E Kant, Immanuel Kant, junto com Friedrich Schleiermacher, vão trabalhar a questão da religião pautada em 3 pontos muito importantes. Tá? Intuição, sentimento, tá? E em meio à intuição e sentimento, o factum, que seria o ponto de relação entre intuição Danilo, e sentimento. deixa eu te cortar só um pouquinho. A sua imagem está toda assim desfigurada. No seu aparelho está aparecendo tudo normal? Tá. Tá aparecendo. Alguém aí do pessoal que tá assistindo, se puder me dar aí um retorno, se está aparecendo a imagem do Danilo tudo certo, que para mim está aparecendo um pouco desfigurado. E agora? Porque para mim tá boa. Tá, não, então tudo certo, continue. Então, Immanuel Kant vai colocar a intuição entre um mesclado, né, de tempo e espaço. Tá? Intuição para Immanuel Kant é tempo e espaço. E Schleiermacher vai contrapor Immanuel Kant nesse quesito, dizendo que intuição ela está muito relacionada a sentimento. Tá? E a um sentimento de gostar, de estar absorvido por algo. Então ele vai dizer, a intuição está muito relacionada a uma essência de um sentimento, e esse sentimento com sentido até de viés estético, de uma estética, de uma atração, de uma atratividade. E aí ele vai colocar para esse sentimento o termo ânima, que ele vai considerar como uma essência do prazer. Então ele vai dizer, olha, enquanto ocorre o ânima, aquele que está, o ser, o homem, a pessoa, o ser humano que está tendo essa intuição, ele está sendo atraído por algo, e essa atração lhe concebe um sentimento. E esse sentimento, que surge através da sensibilidade e da sua sensitividade, ela vai lhe conduzir a uma transcendência. Tá? E aí ele vai considerar, então, que a religião, tá? Esse aí, quem sabe, seja um dos contrapontos que a neortodoxia teológica, né, vai contrapor ao Schleiermacher, é porque ele vai
desconstruir a ortodoxia da época, Exatamente. dizendo que a religião não está pautada no homem e não está pautada nos dogmas e não está pautada no terreno, mas ela é fenomenal, ou seja, ela está pautada em um ato de fenomenal, de fenomênico, aonde ocorre que o homem nasce com uma consciência religiosa, com uma essência de um ser religioso, que sempre está à busca do infinito. Ele é um ser finito que está no contexto metafísico à busca de uma essência infinita. E nessa busca de uma essência infinita é que ele vai transcender. E a religião vai ocorrer nessa intuição que ele tem de estar tendo um relacionamento, uma experiência. E aí ele coloca o empirismo crítico, né? O sentido de empirismo crítico, que a religião dele é uma religião empírica. Aí ele vai considerar, e esse empirismo, esse relacionamento é a experiência que o homem vai ter, que essa experiência vai ser causada pelo sentimento. Um sentimento de quê? De dependência. E esse sentimento de dependência vai ser propulsor de uma liberdade. Então ele vai relacionar a dependência com liberdade e intuição com sentimento. Vai ser nesses dois pontos que ele contrapõe ao Immanuel Kant. Tá? Porém, os dois atuam juntos em algumas, vamos assim, deduções e pressupostos perante a religião. Uma questão que os dois concordam é concernente a que os idealistas, o idealismo alemão, queria reduzir a religião a algo subjetivo, tá? E também histórico. Um mero subjetivismo histórico seria a religião. E aí Schleiermacher vai contrapor, dizer, não, ela não é um mero subjetivismo histórico, porque ela é real e o homem já nasce com a consciência dela e ele rompe os seus limites a partir dela. Né? E aí ele vai considerar todo homem, ele tem um sentimento de dependência e esse sentimento de dependência leva ele à prática da religião. Tá? E aí eu quero ler aqui um ponto que eu considero importante para nós pensarmos agora sobre como ele pontua e contrapõe a metafísica e o idealismo na época e a resposta dele que ele dá aos idealistas, que é justamente o que ele vai conceituar a intuição e sentimento, a uma praxis da arte, uma especulação da ciência e da religião, como sentido de gosto, de prazer pelo infinito, e também, por último, a uma individualidade do homem dentro do contexto da sua transcendência, da sua libertação e através do sentimento de dependência que a religião lhe concede. Então, com isso, nós podemos entender que, e quem sabe é isso que leva as pessoas, a partir da neortodoxia, tá? A virem a combater os pensamentos do Friedrich Schleiermacher, são porque nós temos que compreender 6 pontos. Primeiro ponto, ele não estava num contexto, vamos dizer assim, de um romantismo
universo estão ligados. Danilo, Por só um quê? minuto. Um minuto. Ah, Tá aparecendo para mim que o seu vídeo tá pausando. Tá? No seu caso aí tá normal? qual o seu que pausa para mim de vez em quando? Vai entender, né? Mas tudo bem então. Continua, vamos lá. Quer dizer que existe esse universo onde o homem se situa, é que vai ocorrer alguns fenômenos, e entre esses fenômenos, a religião. Então ele trabalha a religião no aspecto fenomênico, que era para o período que nós vamos dizer assim, pós-Barth, né? Algo considerado agressivo. Você considerar a religião um fenômeno, né? Algo fenomênico, algo, vamos dizer assim, empírico, não é? E ele também, quem sabe a questão mais difícil para a compreensão, é que ele desconstrói a questão dos dogmas e das doutrinas. Tudo que está reduzido em dogma e doutrina para ele não tem sentido religioso. Por isso que ele desconsidera totalmente as escrituras sagradas. Porque ele vai dizer que as escrituras sagradas foram escritas por homens e tem ali ideias e propostas humanas e não divinas. O outro ponto, que é o quarto, ele vai considerar Cristo como a consciência religiosa de Deus. A consciência religiosa de Deus. E aí é que na cristologia dele não existe a pré-existência e não existe divindade e nem humanidade de Cristo. Tá? Também ele vai trabalhar a questão de toda a teologia dele, desconsiderando a Trindade. Vai colocar a Trindade como um apêndice da teologia sistemática dele. Tá? E outro fator é que ele considera a igreja, no caso a eclésia, como algo que o homem cria para desconstruir ou tirar o verdadeiro sentido da religião. Então ele considera a religião algo muito individual, não coletivo. Individual e também plural. Por que plural? Porque para ele não existe um Deus. O sentido de Deus, de sagrado, de infinito, é quando você transcende ao Criador, a quem você está postulando, tá? Como sagrado, superior, aquele que está acima e que você depende desse poder, dessa força que emana. Né? E com isso é que nós vamos ver que ele vai contrapor a ortodoxia teológica. E aí que a ortodoxia teológica tem alguns embates. Né? A ortodoxia, né? A ortodoxia tem alguns embates e vai discordar e, claro, vai autodenominar ele como liberal e muitos até como vão até, quem sabe, criar aí uma algeriza, né, aos pensamentos do esquelemakerianos. Tá? Mas isso daí tem muito. Muita gente que tem uma antipatia muito grande pelo pensamento dele. Justamente porque ele vai ser um divisor de águas, né, num período que ele está atuando. Divisor de águas porque no período que ele está atuando, religião não era pensada como religião. Por isso que vão dizer que ele é o pai da teologia, porque não se pensava em teologia anterior a ele. Teologia anterior a ele era algo totalmente histórico. Não tinha relação com o homem. E ele vai colocar a teologia em relação com o homem. Vai dizendo, o homem tem a teologia surge a partir justamente da relação do homem com o universo. Tá? Porque na relação do homem com o universo que ele descobre que tem um ser superior. E no descobrir o ser superior,
que ele já nasce com essa consciência de um ser superior, é que ocorre a religião e a prática religiosa. Então, a prática religiosa não é teórica para ele, aí ele rompe com o teoricismo da época. Ele vai dizer, olha, a prática religiosa não é teórica, ela é intuição intuicista, ela também é sentimentalista, ela é sensitiva e ela tem um viés estético, de atratividade, de uma atração que leva a um sentimento, a uma sensibilidade. E essa sensibilidade é o contato do homem com o ser superior. Então, esse é na verdade, pensar em esquerda